Shalom, meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é Alessandro Silva e nós vamos então refletir o Evangelho do dia. Nós estamos nesse 15º domingo do tempo comum, meus irmãos. Nós estamos aí em julho e no ano C, né? E o Evangelho está em Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por este dia, por esta semana, Senhor. Pedimos a Tua bênção, o Teu Espírito Santo, em socorro, Senhor, nossa fraqueza. Vem, Espírito Santo, para que nós possamos refletir com fruto e que esta palavra caia em terra boa do nosso coração, Senhor, de forma que a nossa meditação, Senhor, gere vida em nossa vida, Senhor. Vem, Espírito Santo, transformar-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, dar-nos um passo a mais, Senhor, na nossa fé, no nosso conhecimento, na nossa transformação de vida, Senhor. Ainda somos muito mornos, Senhor. Ainda somos muito fracos, Senhor. Ainda somos muito infiéis, Senhor. E precisamos do Teu Espírito Santo para mostrar-nos as Tuas verdades. Vem, Espírito Santo, ilumina-nos para que possamos converter-nos, Senhor. Abandonar o egoísmo, abandonar a busca de satisfação pessoal para agradar a Deus. Viver uma vida segundo o coração de Deus e não segundo o nosso coração. Vem, Espírito Santo de Deus, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um especialista da lei se levantou e, para pôr Jesus à prova, lhe disse: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como é que você lê? Ele respondeu: Ame o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: Você respondeu certo. Pratique isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos de assaltantes, que lhe tiraram a roupa, o espancaram e foram embora, deixando-o quase morto. Por coincidência, um sacerdote descia por esse caminho. Ele o viu e passou pelo outro lado. Do mesmo modo, um levita, que chegou a esse lugar, viu e passou pelo outro lado. Mas certo samaritano, que estava viajando, chegou junto dele, viu e se encheu de compaixão. Aproximou-se dele e tratou suas feridas, derramando nelas óleo e vinho. Então colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata, deu-as ao dono da pensão e disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei o que você tiver gasto a mais. Qual dos 3, na sua opinião, foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que o tratou com misericórdia. E Jesus lhe disse: Vá e faça você também a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, esse Evangelho é um dos bem profundos, muito profundos, que Jesus nos revela. E ele vai explicar através de uma história, Jesus, o que é amar o próximo. Nós somos chamados a 2 grandes práticas. A primeira, amar a Deus. Nós somos chamados a viver a nossa vida cultuando a Deus. Então, o cristão, para cumprir esse primeiro grandíssimo mandamento, precisa ter a sua vida sacramental em dia,
participar da Santa Missa pelo menos aos domingos, tem que ter uma vida de oração pessoal diária, ele tem que cultuar a Deus, buscar agradar a Deus, abandonar o pecado, satisfazendo a Deus. E a segunda ação, direção de vida, é servir o próximo, transformar a sua vida, a sua realidade, sua família, sua casa, sua cidade, sua sociedade, o mundo. Jesus não nos enviou para ficar em família, Jesus nos enviou para mudar o mundo. E claro, isso faz parte da nossa família. O que não podemos é permanecer só na família, né? A família é a porta de entrada para esse serviço. A gente começa a servir o próximo, aprendemos a servir o outro em casa. A não querer a satisfação dos próprios desejos, mas querer também satisfazer os desejos dos outros irmãos, dos pais, dos primos, dos tios. Então você às vezes faz uma coisa que não te agrada, mas agrada o outro. E aqui Jesus mostra um homem que caiu em desgraça, né? Foi roubado, foi espancado, né? Foi ferido e estava lá no chão, quase morto. Nesse momento passa 3 figuras. A primeira é a do sacerdote, aquele que é visto como o homem de Deus, o consagrado, o que entrega a Deus. Então, esse sacerdote viu e não atendeu. Esse sacerdote não amou o seu próximo, né? Vejam só, ele é um sacerdote, ele cumpre, em tese, ele cumpre os ritos a Deus, né? Ele cumpre os ritos a Deus. Eu digo que ele cumpre os ritos a Deus. Eu não digo que ele ama a Deus, né? Porque São João vai dizer: aquele que não ama aquele quem vê, como poderá amar aquele que não vê? Né? Se eu não amo o meu próximo, como eu posso amar a Deus? Então esses 2 mandamentos, eles estão unidos. Eu só posso amar a Deus se eu amo meu irmão, diz São João, né? Então, passa pelo irmão. Você não tem como hoje servir a Deus diretamente. Deus está lá na glória, servido pelos serafins e querubins, né? Você não tem como servir a Deus. Nós não somos nada. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de você. Nós não somos nada. Mas Deus nos abre uma brecha para o servirmos quando servimos o próximo. O próprio Jesus falou: vinde benditos meu Pai para o céu, porque eu tive fome e dei de comer. Aí eles falam: mas quando, Senhor? A gente viu e você teve fome. Quando fizeste um desses pequeninos. Então, meus irmãos, nós temos uma oportunidade. Vejam, você é agraciado. Eu sou agraciado. Eu tenho uma oportunidade de servir o Senhor da glória, que é servido pelos serafins. O Senhor inacessível. Servindo o irmão. Servindo o pobre, principalmente o que está sofrendo. Nós somos chamados a cessar a dor deste mundo. Meu irmão, toda dor que você vê ao seu redor, você é chamado a fazer algo. Todo sofrimento que está ao redor, você é chamado a fazer algo. Você não pode se calar diante da maldade do mundo, diante da maldade dos políticos, diante de tanta coisa ruim acontecendo. Você não pode se calar. Ouça isso. Sua omissão é um pecado gravíssimo. Você é chamado a socorrer, a combater, a ser combativo, a ser um homem de Deus, a ser um sinal. É isso que nós chamamos de chamar, a ser sinal. O cristão é um sinal de contradição, como Jesus foi sinal de contradição. O próprio, né, Simão lá, aquele homem do templo, vai dizer: esse menino será um sinal de contradição. Muitos se erguerão e muitos, né, ficarão revoltados com ele. O cristão é chamado a isso. Se a sua vida está muito pacífica, tem algo errado. Porque você precisa ser um sinal de contradição para com os males que estão ao seu redor. Ou o mundo está maravilhoso, ou você não está sendo um sinal de contradição. Porque quando a gente faz isso, se dispõe. E aí passa depois, né? Passou o sacerdote, né? Depois passa o levita. O levita também, se eu não me engano, é o cantor, é o que canta na sinagoga, ajuda de alguma forma no templo. É um homem que serve lá o templo.
E aí vem o samaritano. O samaritano é a figura daquele cara que não é fiel. Ele cultua a Deus do jeito dele, ele tá errado. Rapaz, o cara cultua a Deus. Pode ser, não é do jeito certinho como o sacerdote exige, não é do jeito certinho que o levita exige. Só que o samaritano cumpriu, ele serviu o irmão. Ele cumpriu ali, ele consumiu a sua adoração a Deus. Porque o samaritano adorava a Deus, só que o samaritano não ia no templo. No templo em que o sacerdote e o levita tinham hegemonia, tinha o seu monopólio do templo, e dos bens e do dinheiro até, o samaritano adorava a Deus no monte, adorava a Deus, fora da instituição oficial. Então, de uma certa forma, sim, o samaritano estava afastado, mas era um filho de Deus. E esse filho de Deus afastado serviu o próximo e consumou ali a sua adoração a Deus. E é isso que Jesus fala. Se você quer amar o próximo, você vai fazer igual ao samaritano. Meus irmãos, o que Jesus fala é, de uma certa forma, escandaloso. Porque quem perguntou a Jesus foi justamente o especialista da lei. E ele quis pôr Jesus à prova. E Jesus então responde a ele de uma forma que mostra para ele que toda a estrutura que esse especialista da lei vivia era uma estrutura hipócrita. Era uma estrutura hipócrita, era uma estrutura que não era humana, era uma estrutura que não agradava a Deus. Nós somos chamados neste dia, neste domingo, meus irmãos, a revisar a nossa fé. O que de fato nós estamos contribuindo, o que de fato nós estamos fazendo, o que de fato nós estamos dando a vida pelo bem, pela verdade, pela beleza, pelo que é certo. Nós somos chamados a isso, mais do que seguir estruturas tão, como eu diria a palavra, puritana, santa demais, e não fazer aquilo que é preciso ser feito dentro da nossa época, da nossa realidade local. O Senhor nos chamou a ser santos aqui e agora, a fazer e ser um sinal de Deus, um testemunho de Jesus aqui e agora. Faça um exame de consciência, meu irmão, o que nós podemos servir os nossos irmãos, a sua rua, a sua cidade, o seu país, o que você pode fazer de bom para a transformação dessa humanidade. O que você precisa estudar, o que você precisa fazer, o que você precisa ler para levar outras pessoas para o bem, para ajudá-las. Não é nem falar de Deus, não é nem falar do amor a Deus. Isso é bom, isso é importantíssimo, isso é o principal. Mas ajudar as pessoas a sair da sua mediocridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.